está com o microfone para a gente perguntar, tirar dúvida. Por que que o governo está vacinando meninas de 9 a 13 anos, né? Então, queria receber os dois, bem-vindos. Doutora Valquíria, por favor. Bom, gente, para começar com o doutor José Antônio, que é ginecologista. O que é o HPV? Oi, boa tarde. O HPV é o vírus papiloma humano, que é um vírus que adquire através do contato. Esse contato pode ser um contato sexual ou não sexual e que está em evidência, né? É muito frequente. Hoje, em torno de 60% a 70% das mulheres sexualmente ativas tem ou já teve o HPV e causa uma complicação séria se não for controlado e tratado, que é o câncer de colo do útero e outros cânceres. Mas a pessoa, por exemplo, ela pega o HPV, né? Oi, lindonas! Pega o HPV. Como? Vai passando na rua, aí alguém espirra, ela pega o HPV assim? O HPV tem que ter contato, né? Quanto mais prolongado, mais íntimo, maior a chance de adquirir. A chance de pegar um HPV num vaso, num assento do banco, num aperto de mão, num beijo, né? É muito pequeno o risco. O beijo já existe o risco. Agora, no banheiro, numa toalha, num sabonete, não é desprezível, mas assim, é baixo o risco. Aí no sexo? Com certeza. Qualquer tipo de sexo. Então, a gente pode dizer que camisinha é uma grande indicação, no caso? A camisinha é um aliado na proteção. Agora, não protege 100%. Né? Mesmo porque tanto o preservativo masculino quanto o feminino, ele só protege a região que está coberta pelo preservativo. E pode ser transmitido também, né, pela região que não está em contato. Região pubiana, região de pelos, né? Então não é 100% de proteção. Mas é o único aliado na proteção contra o HPV. Vão preparando perguntas que eu vou aí, já. Quando tem alguém com pergunta? Vai lá, amore. Como é seu nome, querida? Neuza, boa Neuzinha, tarde. fala. Pergunta para o José Antônio. A campanha é para meninas de 11 a 13 anos. Nossa. Mas, no caso, nós, mulheres mais adultas, essas campanhas nunca vi propaganda. Então, é aconselhável que nós tomemos a vacina em postos particulares? Na verdade, como qualquer doença, a vacina é para proteger contra a doença. Porque o grupo entre 11 e 13, e logo vai ser estendido a partir dos 9 anos, que são mulheres que ainda não iniciaram a vida sexual. Então, são protegidas pela vacina. Agora, mulher que já teve atividade sexual, mulher que já teve contato com HPV, se beneficia da vacina, ainda é questionável aquela pessoa que já teve a doença e ser vacinada. Mas a gente orienta a vacinar sim. Tá? Mesmo as mulheres que já teve contato com o vírus, ou que não sabe que já teve, e às vezes até pode ter tido já contato, podem sim procurar a rede privada, né, e fazer as vacinas. Porque parece, desculpa, 80% das mulheres não tem um índice altíssimo, doutor? Em torno de 70% a 80% das mulheres sexualmente ativas já entraram em contato com o HPV. Né? Agora, a maioria, 85%, elimina o vírus em 2, 3, 4 anos. Tá? Então significa... Respondeu, Neuzinha? Então significa que não necessariamente quem tem contato com HPV desenvolve um câncer, por exemplo. Não é uma coisa ligada à outra automaticamente. Não, a imensa maioria das mulheres que entram em contato com o vírus, o próprio organismo elimina o vírus. E não vira câncer, não vira nenhuma alteração maior, não vira verruga. Então, assim, o próprio organismo acaba. Tanto é que não tem um remédio específico para o vírus. Né? O que a gente faz é controlar e seguir o vírus que tem potencial de virar câncer. Por falar em câncer, eu quero passar agora para a doutora Valquíria Serra, que é uma referência no assunto oncologia. Fala do câncer de colo de útero gerado ou em decorrência do HPV. Como é que isso acontece? Bem, como o doutor José Antônio falou,
o câncer do colo do útero produzido pelo HPV é relativamente raro. E as lesões precursoras que aparecem da infecção do HPV devem ser tratadas com a possibilidade de controle. Se evolui e as lesões precursoras no útero aparecem, elas aparecem como lesões precursoras, que podem demorar um certo tempo para desenvolver o câncer do colo do útero. Mas se elas tratadas não chegarem a desenvolver as lesões iniciais do câncer do colo de útero, que são as lesões intraepiteliais, grau 1, grau 2, NIC 1, NIC 2, que vocês já veem aí nos exames de prevenção escritos, nos exames laboratoriais, elas são tratadas com alta estatística de cura. Não chegam à evolução de doença avançada. Quando a senhora fala de câncer, e não necessariamente em decorrência do HPV, quais são os cânceres, quais são hoje as doenças que mais atingem as mulheres? Primeiro é o de mama? Estatisticamente, hoje nós temos distribuídos para as mulheres predominância do câncer de mama, seguido no nosso país do câncer de colo de útero. É alta incidência, é alta incidência. Doutor, o que a mulher deve fazer? Bom, primeiro, teve contato com o vírus HPV, amanhã já está contaminado e já passa para o namorado ou para o marido? Como é que é essa fase aí de passar para o outro? Às vezes o marido passa para a mulher com um mês que teve relação com alguém. Como é que é essa ligação do vírus e a incubação, vamos dizer assim? O período de incubação do HPV, ele não sabe bem quanto tempo que a mulher entra em contato, ou o homem, e pode ser transmissível. Agora, o que a gente sabe mesmo é assim, a maioria das vezes a pessoa não sabe que tem e pode ser transmitido, ou seja, não tem verruga, não dá alteração na prevenção, mas mesmo assim ela é uma pessoa potencialmente que pode transmitir o vírus, tanto o homem quanto a mulher. Se ela adquirir o vírus hoje, o aparecimento das lesões pode acontecer daqui 30 dias ou daqui 10 anos, 15 anos. Então, o período de incubação em relação ao contato e a manifestação clínica pode variar de 30 dias até 10 a 15 anos. Tem uma pergunta aqui. Como é seu nome, querida? Elisângela. Elisângela, diga. Minha pergunta é, quem já soube que teve o vírus e já fez tratamento, a vacina, ela, se tomar depois, ela é eficaz ou não? Essa é a principal pergunta de consultório hoje, né? E, na verdade, a gente ainda não sabe responder isso. Porque, se a gente for levar no pé da letra, deve ser vacinado quem nunca entrou em contato com a doença. Então, você chega no posto de saúde, você já tem rubéola? Tive, então não precisa de vacinar. Se já teve HPV, precisa vacinar? Os laboratórios dizem que sim, porque aumenta, se você tem uma imunidade induzida pela doença e uma imunidade induzida pela vacina, a da vacina é 6 vezes mais potente para combater a doença. Então, baseado nisso, por esse potencial maior de imunidade que tem a vacina, a gente aconselha sim o uso da vacina, mesmo em quem já teve contato com o vírus. E outro fator que fala a favor de vacinar sim é a capacidade que o vírus, que a vacina tem, de fazer reação cruzada com outros vírus de HPV, além dos que estão contidos na vacina. Então tem mais de um vírus HPV? Hoje tem catalogado mais de 100 tipos de HPV. A cada carnaval aumenta o número de vírus, A mutação é grande. E tem uma relação, eu vou lhe passar, tem uma relação assim, não passa muito pelo beijo, mas aí se rolou um sexo diferente, aí com uma beija a outra, descontrole total? Quanto mais parceiro, mais risco de compartilhar doenças, né? Quanto maior a lesão do tecido durante a relação, ou que seja oral, vaginal ou anal, maior o risco de transmissão e de adquirir a doença. Doutora. Em relação à pergunta da Elisângela, que já foi, mas a indicação precisa aí seria do exame preventivo. É isso, manter o exame preventivo de acordo com as normas, a faixa etária anual, ou se tiver quadro clínico manifestado, ou
até de 3 em 3 anos, se não tiver nenhuma manifestação clínica. Mas a prevenção é Papa Nicolau? A Papa Nicolau. E pelo Papa Nicolau, então, descobre-se se tem ou não, é? Na verdade, o Papa Nicolau ele não descobre o HPV. O Papa Nicolau ele descobre as complicações do HPV, que são as lesões pré-cancerígenas. Então, às vezes o paciente faz o Papa Nicolau e dá negativo para HPV. Não quer dizer que ela não tenha o vírus. O exame que tem maior fidelidade em diagnosticar o vírus é a captura híbrida, que é um exame também que não tem 100% de fidelidade. Agora, esteja bem claro isso, que o Papa Nicolau, que é a prevençãozinha que faz todo ano, é o melhor método para rastrear as complicações do HPV, que é o NIC1, NIC2, NIC3 e o câncer. Mas não rastreia o HPV. Você pode ter uma prevenção normal e você ter o vírus. O que significa isso? Significa que você tem o vírus, mas ele não está causando dano para a sua célula. No caso do câncer de colo de útero, que faixa etária mais incidente, doutora Valquíria? Geralmente a incidência após infecções repetidas, falta de controle de infecções ginecológicas, a faixa etária depende muito do início da atividade sexual, da promiscuidade sexual, do não tratamento das infecções precursoras e mesmo da não realização de exames preventivos. Mas na nossa estatística brasileira é acima dos 35 anos. Qual o tratamento? O tratamento aí fica na mão dos ginecologistas, geralmente para as lesões iniciais. Nós, oncologistas, radioterapeutas, só fazemos os tratamentos associados com a cirurgia ou tratamento para lesões já mais avançadas, não de indicação não cirúrgica. Então, isso que o senhor disse, é medicamentoso o tratamento? Quais são as indicações que o ginecologista passa para paciente? Hoje a gente classifica as complicações do HPV em lesão de baixo grau, que normalmente o controle é só clínico. Não tem remédio, não tem comprimido, não tem injeção. As lesões de alto grau são cirúrgicas, que é a famosa conização que se faz hoje com CAF, que é a cirurgia de alta frequência. É uma cirurgia minimamente invasiva, não deixa sequela, normalmente não tem tratamento complementar, né? Não precisa da rádio nem da químio. Isso é o diagnóstico a tempo. Agora, alguns casos já tem invasão maior, onde tem que ser feita a esterectomia, e alguns casos nem esterectomia, só a radioterapia. Tá? A químio, né? Hoje em dia a gente usa muita indicação de químio, mas para casos lá de evolução, casos de apresentação mais avançada. Doutora Valquíria Serra é oncologista do IRT, doutor José Antônio da Clínica Gestar. Esse é um programa criado pelo Hospital Anchieta. Mensalmente a gente está aqui, amplamente divulgado nas instalações e no site do Hospital Anchieta, trazendo informações básicas, descontraídas, sem muito rebuscar para vocês, abrindo o microfone, fazendo as perguntas que vocês gostariam de fazer, de um vizinho, de uma amiga, de uma tia, de uma prima. A vacina para as crianças, meu nome é Mônica Nóbrega e também esse talk show estará no meu portal Viver em Brasília, assim como no site do Anchieta. Doutor José Antônio, uma vez vacinada a criança, livre para sempre? O senhor já disse que isso não é uma garantia? A vacina do HPV, a que tem a quadrivalente, ela tem a vacina para o 6, 11, 16 e 18. O 6 e o 11 é o que dá verruga. 16 e 18 é o que causa 80% dos cânceres. Tá? Então, quando se vacina, você está vacinando, protegendo em torno de 80% dos cânceres de colo do útero. Por quê? Porque existem outros tipos, né, que ainda não foi criada a vacina. Então, vacinar é garantido 100% da doença? Não. E não é 100% de garantia de não ter verruga. Então, a vacina só cobre 4 vírus. Existe mais de 100 vírus. Por que esses 4 vírus? Que são os 2 que principalmente causam câncer e os 2 que mais frequentemente causam verruga. Então, a menina que está vacinada, 80% delas estão protegidas da verruga e do câncer de colo do útero.
Oi, meninas. Eu encontro essas meninas lá na clínica, no IRT da doutora Valquíria Serra. Doutora, negligência é sinal de risco alto, né? A negligência para qualquer doença, né? As doenças cardiovasculares, as doenças oncológicas, a prevenção é que realmente rege a vida do cidadão contra qualquer tipo de patologia. Quando referente a infecções dos órgãos genitais, essa prevenção então deve ser bem orientada, seguida com orientação médica, caso a caso. E, como vamos repetir, a prevenção é que é o recomendado aos pacientes. Doutor José Antônio, a partir de que idade deve-se fazer o preventivo? O Papa Nicolau, o preventivo, ele deve ser feito a partir do momento que a mulher começa a ter contato sexual. Normalmente a gente orienta após 1 ano do primeiro contato sexual. E daí em diante, é anual para as pacientes de baixo risco, ou seja, que não tem contato com o HPV, e se tiver contato vai depender do tipo de alteração. Mas as mulheres de risco para câncer do colo do útero e o HPV são as mulheres que têm contato sexual. E aí a gente só faz o Papa Nicolau a partir do primeiro ano de contato. Também estão abertas as sugestões para vocês de temas para cá. Nós vamos trazer temas de idosos, cuidados em casa com idosos. Podem sugerir qualquer tema. Assim, queria dor de cabeça, cólica menstrual, o pessoal está pedindo demais, para a gente trazer informações e orientações até alternativas. Olha, está todo mundo ali da clínica. Quero também anunciar aqui a presença da nossa querida diretora executiva do Hospital Anchieta, Lorena Porto, essa bela que está ali falando, olha ela ali de Spencer colorido, linda, bem-vinda, grande ideia essa do hospital. E vocês podem mandar para a gente sugestão, dica, pedido, meninas que queiram fazer pergunta de qualquer tipo de assunto de saúde da mulher, vocês também, que estão aqui no cafezinho. Se vocês acham bacana essa ideia, que vocês... Fala para essas moças lindas aqui, dá o microfone, eu quero saber a opinião de vocês sobre essa iniciativa. Bom, nós achamos ótima a iniciativa, estamos aqui apreciando o evento e nós queríamos sugerir para uma outra situação, caso ainda não tenha acontecido, falar sobre endometriose, que é um tema que está bastante discutido e muitas mulheres têm muitas dúvidas a respeito ainda. Show, está anotado para ser o próximo assunto nosso. Está ali nossa diretora de qualidade, a Maria Orlando, que é quem faz todo esse trabalho. Maria Orlando, um beijo. E vejam no site, comentem. A gente só consegue promover saúde se houver esse tipo de interação. Se o público realmente quiser ir participar. Os e-mails que eu tenho recebido aqui no site também, bacana a iniciativa. É uma iniciativa única essa do Anchieta. Então, além dos médicos espetacularmente toparem, né? Homem tem HPV? Tem o mesmo risco da mulher, só que as complicações são menores, que é o câncer de pênis, é muito menor o risco do que o câncer de colo do útero. Câncer de pênis? Uma das causas do câncer de pênis é o contato com HPV. Quais são os primeiros sinais? Garanto que os homens não estão ligados nisso. Urologia não é muito minha área, né? Mas o senhor sabe. Mas assim como na mulher, tem a mesma progressão. Pode aparecer verruga ou não aparecer a verruga, já aparecer a lesão pré-cancerígena, que é vista através da peniscopia. Na mulher, colposcopia, e no homem é peniscopia. Homens, para com essa mania de não querer ir a médico. Para com isso. Doutora, fala um pouco dos tratamentos modernos com relação ao câncer, tanto de mama. Quais são os principais tratamentos e mais eficazes? Para o câncer de mama, por exemplo, o diagnóstico do tumor inicial, o tratamento inicial é cirúrgico. E, hoje em dia, com as cirurgias conservadoras do câncer de mama, temos a associação com tratamentos radioterápicos e quimioterápicos, com uma alta estatística de controle de doença. Para os cânceres de colo de útero, para os cânceres iniciais, lesões iniciais do câncer de colo de útero, são tratados pelo ginecologista, pelo oncologista.
E os avançados, nós temos a radioterapia externa, por acelerador linear, temos a bracterapia, que é um tratamento local, invasivo, do local só da lesão, e o tratamento quimioterápico para as lesões avançadas. Hoje, com tecnologia bastante avançada, com efeitos colaterais bem amenizados, bem diminuídos, e com uma tolerância e uma estatística de curabilidade alta. Graças à tecnologia e a diagnósticos precoces. Esse é o mote da história. Quando a gente fizer o programa, a edição de endometriose, se vocês estiverem presentes, eu vou contar a minha experiência com um diagnóstico de câncer de endométrio que eu tive. Como foi, como eu descobri, como eu deixei passar e o tratamento que eu estou fazendo hoje, que é a bracterapia, contar como é que é isso, que eu nunca tinha ouvido falar. Esse mundo é novo para quem não tem câncer, ou para quem não teve, ou para quem não conhece alguém. Então, se cuide, porque a gente sempre acha que o câncer aparece ali no vizinho, mas às vezes ele surpreende a gente. Doutor, queria suas palavras sobre esse evento e as orientações finais para as pessoas. Em relação ao HPV, o que o ginecologista tem que orientar é o que você falou. O segredo é o diagnóstico precoce e não tem outro jeito de diagnosticar a não ser fazer a prevenção anual. Então, hoje, até aqui no Anchieta, onde a gente, assim, as pacientes são todas esclarecidas, muitas pacientes chegam e falam, fiz a última prevenção há 4 anos. Então, 4 anos pode ser tarde. A felicidade é que o vírus, ele demora em torno de 5 anos para virar um câncer. Então, ele dá a chance de tratamento a tempo. Agora, muitas pacientes não ficam atentas a isso. E outra coisa, tem paciente que já teve contato sexual, tem 10 anos que ela não tem mais contato, tem que continuar fazendo a prevenção o resto da vida. Então, uma vez contato sexual, sempre fazer o Papa Nicolau, que é um examezinho que é feito na rede pública, pode ser colhido pela enfermeira, né, de qualquer lugar faz, basta ter um espéculozinho, uma lâminazinha e uma escova. E o jeito mais fácil de prevenir ainda é com preservativo, né, o contato com o vírus, e sabendo que tem o vírus, através da verruga, procurar a orientação do ginecologista. Ele falou que uma vez teve contato sexual, sempre fazer exame, isso não é para desestimular, não, é para continuar tendo contato sexual, viu? Faz bem à saúde, faz bem para o humor. Tem médica que diz que é uma questão assim de qualidade de vida. Alguma das meninas querem fazer alguma pergunta? Priscila, por favor, como é seu nome, querida? Boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Erika Joyce. Eu gostaria de saber qual é a finalidade exata de um exame que eu ouvi falar chamado BRCA1 ou BRCA2, alguma coisa assim. Se vocês poderiam me informar. Obrigada. O BRCA é uma alteração que tem no cromossomo que determina risco não de câncer de colo do útero, mas mama e ovários. Então, tem famílias que trazem no gene essa alteração no BRCA1 e BRCA2. E quem tem essas alterações tem risco maior de ter câncer de mama e câncer de ovário. E hoje é um exame que existe, né, é de alto custo, é em torno de 3 a 5 mil reais para fazer, mas é direcionado para câncer de mama e câncer de ovário. Mas aí uma menina de 15 anos, ela pode fazer esse... A minha mãe, a minha irmã ou minha prima teve câncer de mama ou de ovário com menos de 35 anos. Essa é uma candidata a fazer o exame. Agora, é uma controvérsia em relação ao seguinte, se der positivo, eu terei, né? A chance de ter o câncer de mama, a paciente que tem um BRCA1 alterado, a chance de ter um câncer de mama é em torno de 90%. E hoje tem que ter assim, a maturidade, tem indicação de fazer a mastectomia profilática, tirar as 2 mamas e para evitar o câncer de mama em quem tem BRCA1 alterado. Respondido? A atriz Angelina Jolie tirou as mamas e agora vai querer retirar os ovários. Opinião do ginecologista e da oncologista. Se for assim, eu pergunto, para prevenir,
o câncer de próstata, então deve tirar os testículos também? Não, a próstata, tirar tudo logo em volta. Eu quero saber se isso daqui a pouco ela vai... Não é mesmo? É coerente? É indicação? A mama é mais fácil de resolver, porque a mama, além da lactação, ela tem a função estética, que é fácil de resolver com a prótese. Agora, os ovários, ele tem não só função reprodutiva, ele tem função de produzir hormônio. É o hormônio que mantém a pele, o bem-estar, o osso da mulher. E se a mulher já tem a prole definida, né, já tem todos os filhos, se tem realmente uma história familiar, tem o BRCA alterado, pode sim fazer uma ovarectomia profilática, porque é o seguinte, o câncer de ovário, ele ao contrário da mama, ele é difícil de diagnóstico, porque é um órgão escondido. A mama é palpável e os ovários não são. E 80 a 90% das mulheres com câncer de ovário, elas têm um prognóstico ruim, de no máximo 5 anos de sobrevida. Por quê? Porque são cânceres agressivos e de mais difícil diagnóstico. Então, se a gente for pensar, se a mulher já tem prole definida, acima de 35 anos, e um histórico familiar e o BRCA positivo, pode sim, e faz a reposição hormonal. Quero ouvir a senhora também. O colega completou bem o assunto. Eu gostaria de falar mais sobre esse tipo de tema que circula aqui. Eu acho que isso é uma educação continuada. Então, é um fator que não deve parar em relação à saúde da mulher. A mulher precisa ser educada, a mulher busca muito mais do que o homem a prevenção, mas são programas como este, estimulando a popularização da cultura preventiva, é realmente que vem trazer o sucesso para a curabilidade e o diagnóstico precoce das patologias neoplásicas. Tem que aplaudir a doutora Valquíria agora. É isso mesmo, é levar esse assunto à discussão. Então, eu queria que a senhora encerrasse, em primeiro lugar, deixando suas palavras finais para a gente gravar aqui e para o nosso público presente. Eu queria primeiro agradecer a promoção desse tipo de cultura popular, cultura médica para levar à população, que é um programa de interesse científico para a classe médica, e mostrar à população que câncer tem cura. Câncer tem cura, câncer é uma patologia que nós já estamos trabalhando com ela há mais de 40 anos, eu pessoalmente, e que acho que o sucesso obtido vem exatamente disso, o esclarecimento, a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento atualizado com tecnologia adequada e com preservação de qualidade de vida. Muito obrigada, doutora Valquíria Serra, do IRT, que fica bem aqui. Doutor José Antônio, suas palavras aqui para a gente registrar. Agradecer a iniciativa do Hospital Anchieta, né, sempre inovando, como você disse, em relação a isso. Todos têm a ganhar com isso, a divulgação, a aproximação das pessoas com as doenças, com a prevenção e com o tratamento. Eu queria agradecer e apresentar a vocês a equipe do Anchieta que produz esse evento aqui. O Felipe, o Rander, a Lídia, que estão aqui, fotografando. Um beijo, obrigada. A equipe da Companhia do Som ali do Ferreirinha, que a gente briga muito, mas tem que sair com qualidade para vocês. Ao corpo clínico do hospital, que é impressionante como vocês são generosos com a gente. A equipe da minha produção, a Priscila e o Rafael, que está aqui. Lorena e Maria Orlando, show de bola. Mas, muito especialmente, um beijo para o público aqui, porque é com vocês que a gente quer falar, que a gente quer conversar, discutir e levar saúde. Aqui está o portal que vocês podem sugerir.